gestor da inovação é aquela pessoa, né, que ele não pertence, na verdade, a uma área funcional da empresa, mas ele tem que ter aquela visão transversal, inclusive de outras áreas. Então, pegar, por exemplo, operações. O gestor de inovação precisa entender também de operações, precisa entender do marketing, precisa entender de gestão de pessoas, e aí vai. A inovação não é simplesmente só criatividade. Ou seja, a criatividade é importante, já existem ferramentas, né, que nos ajudem a pensar a questão da criatividade, e nós precisamos entender a criatividade como uma base para aí sim, num segundo momento, pensar na inovação. Porque a inovação, ela não é só a ideia, mas a inovação é essa ideia de alguma maneira materializada, e essa ideia materializada que ela esteja no mercado. Então, o que a gente costuma falar que no perfil desse profissional, ele precisa se preocupar com 4 grandes áreas, né? 4 grandes temas de interesse, né? Primeiro é o propósito, né? Vincular de alguma maneira a inovação à estratégia da empresa. Então, fazer esse link, né, de como que de fato a inovação contribui, né, para a empresa alcançar seus objetivos organizacionais. O segundo P é o P de processo, né, que é uma visão muito mais cartesiana, realmente pegar e entender que a gestão da inovação é um processo, ou seja, um conjunto de etapas, e ao final dessas etapas eu vou aqui necessariamente ter uma inovação. O terceiro ponto de interesse é justamente a gestão de pessoas dentro dessa área de inovação, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, gestor da inovação, quando a gente fala talentos para inovar, né? Então, assim, eu preciso que esse mesmo profissional, esse gestor da inovação, ele tenha condições também de liderar equipes que vão gerar a inovação. E aí o quarto aspecto importante é a questão das políticas, né? Ou seja, que tipos de políticas, e aí eu estou falando tanto de políticas internas quanto políticas externas, né? Quanto disso esse profissional precisa ter. Então, por exemplo, do ponto de vista de políticas internas, né, mecanismos de remuneração. Então, por exemplo, será que se uma empresa, né, descobrir uma patente, né, se um dos seus quadros descobre uma patente, puxa, como é que fica? Essa patente é do pesquisador, essa patente é da empresa, é meio a meio, como que funciona essa conta? Não é tão claro. Então, assim, esse tipo de definição também é papel, né, do gestor da inovação. O profissional, né, que ele queira trabalhar com isso, né, a grande questão é a seguinte, não importa originalmente a formação desse profissional, né? Porque provavelmente ele já vem de uma formação funcional, ele já vem de uma formação numa área específica, né? E aí, num segundo momento, então, por exemplo, numa pós-graduação, aí sim cabe essa discussão. Olha, você teve a formação numa área específica, mas olha, convém ter essa visão transversal também. Você quer partir para essa área? Então, é um perfil realmente bastante eclético, né? Não fundado numa área específica, né, do conhecimento, mas pelo contrário, naquela questão de transversalidade, né, que esse profissional precisa ter.